Olá, então estamos começando mais uma aula de sistemas operacionais na atividade extracurricular, atividade extracurricular especial de sistemas operacionais número 1 sobre gerência de processos. Hoje a gente vai ter uma aula bem interessante sobre escalonamento por prioridade, tá? Nas aulas anteriores a gente estava focado muito nos escalonamentos muito básicos, né? Uns escalonamentos mesmo para vocês aprenderem os conceitos. Escalonamentos que não são usados desde os anos 60. Agora o bicho vai pegar. A gente vai começar a entender um pouco sobre algoritmos um pouco mais sofisticados e mais próximos do que é usado na realidade até hoje em sistemas operacionais. Então, nesse vídeo, eu vou dar a base do MLFQ, que é bem simples, então esse vídeo vai ser curtinho. E eu sempre falo isso no começo das aulas, vamos ver se funciona para vídeos ou não. E depois o grosso da aula e dos próximos vídeos é prioridade e como computá-la. Então, na aula passada, a gente viu duas métricas para computar a qualidade do escalonamento. O tempo de execução, também conhecido como turnaround, né? Sempre que você ouvir a palavra turnaround, eu estou falando de tempo de execução médio, ou seja, quanto tempo levou para executar aquele workload, aquela carga de trabalho, e o tempo de resposta, que é quanto tempo demora desde que o processo nasceu para ele ser rodado, certo? A gente viu também que, em termos de tempo de execução, o SJF ou a variante STCF eram a melhor opção em termos de tempo de execução. Porém, dependendo da carga de trabalho, dependendo do workload, eles podem ser muito, mas muito ruins, mesmo em termos de tempo de resposta, né? Que vocês lembram do efeito comboio que a gente viu no vídeo passado. A gente viu também que o Round Robin foi criado meio que como. Criado não, ele já existia em outras coisas, mas ele foi utilizado como escalonamento para dar uma resposta a esse problema de tempo de resposta. Que é, ok, já que o problema é que o processo demora para rodar, se tiver processos mais interessantes na frente, a gente faz todo mundo rodar irmãmente. A gente vai ter justiça, dane-se o tempo de resposta, o tempo de execução. A gente está focando em tempo de resposta, o que pode ser bom, inclusive, para sistemas interativos. Então, o Round Robin já foi usado em sistemas reais. O primeiro Linux usava o Round Robin. Só que na prática, conforme os computadores vão ficando mais rápidos e mais potentes, ele vai se tornando cada vez menos interessante. Então, o Round Robin, quanto mais processo você tem, mais o seu sistema fica lento. Melhor, inclusive, a responsividade do sistema, inclusive, vai piorando. Por quê? Porque, como é uma fila circular, demora mais para o seu processo voltar a estar executando. Isso é ruim. Então, acabava fazendo com que o sistema pudesse rodar pouquíssimos trabalhos, pouquíssimos jobs, pouquíssimos processos ao mesmo tempo. Tá? Já os escalonamentos baseados em variantes do SJ, SJF, STCF e afins, tem um problema mais grave, que é o quê? Em sistemas reais, é basicamente impossível medir o tempo de execução de um processo. Né? Era uma das 5 restrições que a gente tinha lá, né? Era eu sei quanto tempo o processo vai durar. Eu não tenho como saber isso. O tempo que o processo dura geralmente é em função da entrada. Eu posso calcular, eu posso estimar. Se vocês estão pagando PA, ou já pagaram, vocês sabem que você tem, e até viu em ED1, ED2, você tem como estimar quanto o processo vai durar, mas não dá para ter certeza. Especialmente que processos não são só algoritmos, né? Às vezes eles têm outras coisas. Não é só aquele multiplicar matriz, ele faz muitas coisas. Não e o sistema operacional não tem como saber isso. Então, não tem um jeito fácil de saber o tempo de execução de um processo. Qual é o tamanho desse processo para poder escolher. A gente tem um problema. O ideal nosso seria o quê? Ter um escalonador que o tempo de execução médio seja o menor possível, ou seja, que eu otimize o tempo de execução, mas que ao mesmo tempo o sistema seja responsivo. Ou seja, assim que o processo é criado, ele roda logo, ele não demore tanto para voltar, né? O tempo de espera, que a gente ainda não falou tanto. Né? Então, o ideal é justamente que essas duas características ocorram juntas. Né? Tanto tempo de execução otimizado, quanto responsividade do sistema. Pensando nisso, faz tempo, em 1962, um rapaz aí, gente fina, chamado Corbato, e os seus amigos, né? Esse significa esse et al. Aqui, né? Et al.
Ele criou um algoritmo de escalonamento, ele fez um paper sobre um algoritmo de escalonamento, que, junto com um trabalho que ele já fazia num SEO antigo muito importante chamado Multics, foi tão importante que fez ele receber um prêmio Turing, que, falando para leigo, é o Oscar da computação, mas óbvio que não é o Oscar da computação, é muito mais importante. Eu prefiro ganhar um prêmio Turing do que 3 Oscars. Vou ganhar um dos dois? Não vou, mas não tem problema. Então, o Multics, muitos sistemas operacionais modernos vieram desse cara, que ele era muito à frente do seu tempo, porque ele era para mainframe. Ele é antes do computador pessoal, inclusive. Né? Para algum de vocês, isso foi antes do pai de vocês nascerem, né? Pensem nisso. O escalonador que ele criou se chamava MLFQ, MLFQ, se você for fluente em inglês, né? O MLFQ, também conhecido como, é um acrônimo, né? Então é Multilevel Feedback Queue, ou fila de prioridades multinível, ou fila de retroalimentação. Feedback não é uma palavra legal, né? É uma palavra que não traduz bem, né? Retroalimentação soa feio, feedback soa legal, né? Então, a fila de prioridades multinível foi uma tentativa de resolver esses dois problemas. O problema de otimizar tempo de execução, ou seja, para ter o tempo de execução mais baixo, para gastar menos, otimizar melhor o uso de recursos da CPU e tentar deixar o tempo de resposta bom, ou seja, tentar dar mais prioridade mesmo, essa é a palavra, não tem para onde fugir, para processos que tem que ser responsíveis. A base desse algoritmo é o uso de diversas filas. Então, o round robin era uma única fila. O MLFQ, como ele é multilevel, ele tem múltiplas filas. Uma fila para cada nível de prioridade. E um processo só vai estar pronto em uma dessas filas, né? Um processo ficou pronto, o escalonador vai escolher em qual fila ele vai entrar, né? É que nem fila de banco, fila de prioridade. O que é a fila de prioridade? Fila do banco, fila do supermercado, etc. Você tem a fila normal e tem uma fila de prioridade. Enquanto tiver alguém na fila de prioridade, você não é atendido. A prioridade tem prioridade. Então aqui a ideia é a mesma. Só que em vez de ter uma fila de prioridade e uma fila normal, a gente vai ter diversas filas ao mesmo tempo. Então, qual é o algoritmo? O algoritmo é simples. Eu escolho sempre o processo de prioridade mais alta para rodar. Sempre. Então, se eu tenho 2 processos, eu sempre escolho o processo de prioridade mais alta. Se eu tenho 2 processos com a mesma prioridade, eu faço um round robin entre eles. Certo? Então, na prática, são múltiplas filas circulares. Então, esse é um dos algoritmos mais tranquilos de se explicar na vida. É um algoritmo muito simples. 2 ifs, né? É um if. Se a prioridade de A for maior que a prioridade de B, então quem eu tenho que rodar é A. Então toda vez que eu tenho 2 processos, eu tenho que rodar o com prioridade mais alta. Sempre. É basicamente isso. Caso a prioridade seja igual, eu tenho que fazer um round robin entre esses. Então na prática o que ele faz é, se eu rodo quem tiver a prioridade mais alta. Se tiver vários processos com a prioridade mais alta, eu faço um round robin entre eles. Simples, né? Fácil? Acabou? Não. Como vocês podem ter reparado, tem um pequeno problema nesse algoritmo aqui que está faltando vocês entenderem o que acontece, que é... Legal, garoto. Como eu defino a prioridade? E esse é o cerne da aula de hoje. Então, o cerne, o filé do MLFQ é essa parte de determinar a prioridade de cada processo. Na prática, o que ele faz? Na prática, a prioridade do processo vai ser baseada no histórico dele, ou seja, no comportamento desse processo. Então, o MLFQ ele divide os processos em 2 tipos de processos. Os processos que usam muita CPU e os processos que usam muito entrada e saída. Se o processo faz muita entrada e saída, significa o quê? Que ele está fazendo muita chamada de sistema o tempo todo. E o que acontece com o processo quando ele faz uma chamada de sistema? Ele fica suspenso ou bloqueado. Né? Então o processo vai lá, entra em executar,
Então vamos lá. De novo, pela 10ª vez eu vou fazer esse desenho. Tem pronto. Aqui tem executando. Aqui tem bloqueado. E aqui tem pronto de novo. Então, se o processo está executando e termina de usar a CPU, ele volta para pronto. Se o processo está executando e faz entrada e saída, ele fica bloqueado. Então, na prática, o que se viu é um processo, e ele pode mudar, tá? Isso não é definido em pedra. Ele pode, ou nesse momento, tá precisando muito de CPU, porque ele está fazendo, por exemplo, uma multiplicação de matrizes, né? Que é o que? Um monte de. São 3 for com um monte de multiplicação, isso é pura CPU. Ou ele pode estar fazendo muita entrada e saída, ou outras chamadas de sistema. Por exemplo, ele pode estar gravando um arquivo de 4 GB. Esse cara que está gravando o arquivo de 4 GB, ele sai de executando, ele entra, assim que ele entra, ele faz um write, e assim que ele faz o write, ele vai para bloqueado, né? Porque ele fez uma chamada de sistema. Escreveu esse pedaço, volta para cá, vem para executado, grava mais um pouco, fica bloqueado. Então, a gente tem processos que gastam muito seu quantum e processos que gastam um pouquinho só do quantum e saem logo da CPU. Então, a base da MLFQ é identificar esses dois tipos de processo, dado um processo, identificar qual é a característica que ele está tendo agora. Se ele está tendo a característica mais de CPU ou mais de entrada e saída. Então, ele tenta aprender sobre o processo, aprender sobre a característica do processo, usando seu histórico para prever o futuro. Ele tenta prever a característica dele. Então, na prática, ele usa isso. Eu vou explicar no próximo vídeo como faz para definir prioridade e o que é melhor que qual e por quê, tá? Mas vamos ver ele funcionando aqui. Na prática, por exemplo, aqui isso aqui é um MLFQ de 8 filas, tá? E tem 2 processos na fila de prioridade mais alta, um processo na fila de prioridade 4 e um processo na fila de prioridade 1, que é a prioridade mais baixa. Qual é o problema desse exemplo? O problema desse exemplo é bem simples, e é um problema grave. Qual é a definição básica do MLFQ? Eu sempre rodo os processos com prioridade mais alta. Então, na hora de escolher quem ele vai rodar, ele sempre vai escolher ou A ou B. A e B. A e B. A e B. Enquanto esses caras não terminarem, esse cara aqui não vai rodar, porque tem alguém com prioridade mais alta. Enquanto esses 3 não terminarem, esse cara aqui vai ficar esperando. E mais que isso, terminou os 3, mas entrou um outro cara bem aqui, D vai continuar esperando. E isso é bem ruim e tem até um nome. A gente costuma falar em sistemas operacionais que o processo D está morrendo de fome. Ou, no linguajar inglês, está sofrendo starvation. Então esse é um termo muito normal, tá? O que é starvation? É o processo que ele está precisando de um recurso, mas devido a problemas de escalonamento e etc., ele não está recebendo esse recurso. Apesar da prioridade dele ser baixa, ele não está rodando. Vamos imaginar um cenário que é o seguinte: eu rodei um programa, eu estou rodando um programa, então eu sou o usuário, eu quero que esse programa rode, eu quero ver ele acontecendo. Mas ele não acontece, porque ele tem prioridade baixa. Esse sistema está me sacaneando, porque eu quero ver o resultado do programa, mas o sistema, o SO, fala: não, esse processo é besteira, esse processo deixa para lá, tem coisa mais importante para fazer. É como você está esperando por um serviço e você não tem prioridade nenhuma. Você vai ficar lá para sempre e não vai ser atendido. Isso é um problema grave e boa parte não, mas uma parte do que a gente vai ver hoje é como resolver isso. Mas não nesse vídeo, no próximo. Até já.